Um homem preso há 30 anos declara sua inocência. My life is over. He saw to that. I will be his victim for the rest of my life, or his. Será ele inocente? Ele está preso há 30 anos, condenado por várias acusações de agressão e sequestro, e está prestes a falar com sua verdadeira vítima. E aí, aqui é Gabriel Winter, está começando mais uma Terça Sombria. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como a de hoje e aproveita e me segue nas redes sociais. Aqui tem vídeo longo toda terça e quinta. Esse é o documentário criminal do menino da caixa, sequestrado por Richard Owsley. Que demais! Bora pro vídeo. Paul Martin Andrews, de 13 anos, sequestrado, agredido e preso dentro de uma caixa no chão por 8 dias, mas ele escapou. E quando ele saiu, ele fez de tudo ao seu alcance para garantir que Richard Owsley nunca mais aterrorizasse outro menino. Mas infelizmente, isso seria muito mais difícil do que ele pensava. Em uma pequena cidade de Portsmouth, Virgínia, se mudou com sua família Paul Martin Andrews, de 13 anos, e sua irmã mais nova Jennifer. Em 11 de janeiro de 1973, em um dia de neve, Paul estava indo até uma loja de conveniência, 2 quarteirões de sua casa, para comprar leite para ele e sua irmã. Mas Jennifer começou a se preocupar quando o irmão Paul não chegava. It's my fault. I sent him out for milk. It was the longest night of my childhood, thinking that he wasn't going to come back. Sem notícias de Paul, sua família chama a polícia, e a polícia logo começa as buscas. Um bombeiro local começou a procurar por Paul usando um helicóptero, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Em 12 de janeiro, um dia se passou mais sem pistas. A família de Paul Martin estava desesperados por alguma notícia. Enquanto um dia se transforma em 2, depois em 3, eles temiam que o pior tivesse acontecido, que Paul teria morrido. Preocupados com a possibilidade de ele ter se afogado, a guarda costeira investigou um local em busca do corpo de Paul, mas nada foi encontrado. Uma semana inteira se passou desde que Paul desapareceu e as pessoas estavam começando a perder a esperança. 8 dias de tortura para uma família. Em 19 de janeiro de 1973, em uma luz de esperança, nas profundezas da floresta, caçadores subiam uma colina e descobriram uma porta no chão. Eles abrem e encontram o pequeno Paul Martin acorrentado dentro de uma caixa. A mãe de Paul estava trabalhando quando recebeu a ligação. Ela não sabia se ele estaria vivo ou morto. Ele chega ao hospital com a polícia. Paul Martin está gravemente espancado com 2 olhos roxos e um nariz quebrado, mas ele está vivo. Paul Martin e sua família finalmente se reúnem, mas seu sequestrador ainda estava à solta, longe de ser encontrado. A polícia trouxe fotos do suspeito a Paul e ele rapidamente identificou seu sequestrador, Richard Owsley. A polícia investiga Owsley e descobre que ele é um dos molestadores de criança da Virgínia mais conhecido. Ele já foi condenado por sequestro e agressão sexual de menores muitas vezes antes. Quando Buck Milley tinha 14 anos, ele fez amizade e foi agredido sexualmente por Richard Owsley. No mesmo dia em que Owsley sequestrou Paul, ele não compareceu ao tribunal por sequestrar Buck. Ele foi liberado sob fiança por estrupar outra criança. Enquanto a polícia e o FBI procuravam Owsley, antes que ele fizesse outra vítima, Paul Martin volta para casa, mas sua irmã viu que seu pesadelo não tinha acabado. When I saw his face, he turned and looked at me, and that's when the nightmare came true. His eyes were empty. He wasn't there. My strong older brother was somebody else. A busca por Owsley se estende até a vizinha Carolina do Norte, até que finalmente, no 4º dia de busca, o FBI recebeu um telefonema do pai de Owsley. Owsley voltou para casa. O FBI agiu rapidamente e Owsley foi preso. Em 27 de dezembro de 1973, Paul Martin, de 13 anos, tinha que testemunhar contra seu sequestrador. O julgamento foi a primeira vez que Paul Martin falou sobre o que aconteceu com ele na caixa. A promotoria estava preocupada com Paul ter que reviver todo o abuso. One of my biggest concerns was that he was just a young fellow, 13 years of age, and had been horribly abused by Owsley. And to have to put him on the stand to testify as to what happened to him concerned me greatly. I remember seeing Richard Owsley over to the side. I remember him staring at me. His eyes never really left me. Martin conta à polícia o que aconteceu no dia de seu sequestro. A história de Paul começa em um dia de neve. Decidiu caminhar até a loja de conveniência. Enquanto caminhava, uma minivan azul estacionou ao lado dele.
Richard Owsley abaixou a janela e disse: "Estou com problemas, preciso de ajuda. Tenho que mover alguns móveis para o meu irmão e não posso fazer isso sozinho. Você poderia me ajudar? Eu te dou alguns dólares." Sem saber que havia um predador à espreita em sua pequena cidade, Paul concorda e vai junto com ele. Owsley dirige com Paul 32 quilômetros de sua casa para uma floresta. Paul começou a se preocupar sobre quanto tempo isso levaria. Começou a perguntar a ele: "Você sabe para onde estamos indo?" Ele continuou dizendo: "Você sabe, não se preocupe, não é muito longe, é apenas na estrada." Owsley para a van no meio da floresta coberta de neve e desce. Ele diz a Paul que eles precisam levar alguns suprimentos para a caixa de cervo de seu irmão. Então ele voltou para a van. Paul disse ter visto ele mexendo e pegou uma faca grande de açougueiro e cobriu com uma jaqueta. "Naquele momento todos os sinos e apitos estavam tocando na minha cabeça", disse Paul. "E ainda assim, continuei com ele por esse caminho. Chegando a uma clareira, ele disse: 'Sua caixa de viados está ali.' Tinha um pedaço de metal como uma panela. Então segurou e levantou. Owsley revela uma caixa escondida no chão. Logo na entrada dava para ver ali alguns sacos de dormir e um lençol de plástico azul que cobria o chão. Owsley pula na caixa e diz a Paul para fazer o mesmo. Então me abaixei na caixa e ele disse: "Tenho más notícias para você", disse Paul. "Você acabou de ser sequestrado." Bem, ele começou a lutar para sair, então ele o agarrou, eles lutando, e quando estava pegando aquela faca, ele acertou ele no rosto com um soco. Naquele ponto, ele parou de lutar, ele já o tinha sob controle. Owsley amarra as mãos e os pés de Paul e coloca uma corrente em volta do seu tornozelo para garantir que ele não escape. O que aconteceu a seguir é muito perturbador. Quase imediatamente ele me tirou a roupa, disse Paul. Ele me disse: "O que vai acontecer, você não vai gostar." Então ele o agrediu, sempre brutal, sempre na ponta daquela faca, o ameaçando. A faca era a única coisa que o assombrava mais do que tudo. Por respeito a Paul Martin, não falaremos mais dos próximos detalhes do ataque, mas observe que Owsley fica com Paul na caixa, mantendo ele como refém por dias, até que Paul viu algo mudar em Owsley. "Acho que ele não conseguiria me matar", afirma Paul. Ele nunca viu o fim do jogo. Ainda incapaz de matar Paul, Owsley o ataca violentamente e assim que pensou que ele estava indo embora, ele passou por cima de mim, disse Paul, se ajoelhou e olhou no meu rosto e começou a me agredir com o punho, para frente e para trás, me socando e gritando comigo. Saiu com os 2 olhos roxos, um dente e nariz quebrado. Paul sabe que seu tempo estava acabando. Enquanto ele o deixa na caixa à noite, ele pensava no que sua mãe estava pensando. Sim, o que passava na cabeça de sua mãe. Isso incomodava mais do que tudo. Que sua mãe estivesse chorando por ele, que ele tinha desaparecido e ela nunca mais saberia o que aconteceu com ele. Não era tanto sobre ir embora para casa, era sobre permanecer vivo. Em 19 de janeiro de 1973, o 8º dia de cativeiro de Paul, Owsley cometeu um erro que mudou todo o curso desse caso para sempre. Ele deixou Paul sozinho na caixa. 8 da manhã, pela primeira vez, Paul Martin vê algo do lado de fora. Enquanto ele estava sentado lá esperando que sua mãe viesse logo buscá-lo, ouviu o som de umas marchas mudando. Ele disse: "Deve ser minha mãe." A corrente que estava em sua perna dava para esticar o suficiente para abrir a porta da caixa e apenas tirar a cabeça para fora. E ao olhar para fora, viu que não era sua mãe, e sim 2 caçadores vindo pela mata. Começou a gritar com eles e gritou, e berrou e pediu por socorro. Eles caminharam até onde Paul estava e olharam no buraco. Então ele disse: "Eu fui sequestrado." Os caçadores encontraram Paul Martin espancado e acorrentado dentro da caixa. Para um dos caçadores, a visão de Martin, de 13 anos, era demais para suportar. Ele preferiu se afastar. A polícia foi chamada. Quando chegaram, eles decidiram tirar fotos enquanto ele ainda estava acorrentado na caixa. Essas fotos mostram a brutalidade do que aconteceu lá. A polícia libera Paul e coloca em uma viatura que os leva às pressas para o hospital, onde ele se reencontrou com sua mãe. Por causa do testemunho de Paul Martin, Owsley foi condenado a mais de 40 anos de prisão, mas Owsley poderia ser liberado após cumprir sua pena. Ele tem a possibilidade de sair e machucar outra criança. Depois de lutar bravamente, Martin pensa que finalmente acabou com seu pesadelo, mas as circunstâncias de seu sequestro são tão chocantes que um psiquiatra profissional chama Paul de mentiroso. Ele disse aos pais de Paul que ele deveria ser internado. Ele não acreditou na sua história. Olha que absurdo
absurdo. Ele foi achado acorrentado, espancado e violentado. Com provas, tiraram fotos do que aconteceu e um cara que se diz psiquiatra falar um absurdo desse. O psiquiatra disse aos pais para não falar sobre o que aconteceu, que fazendo isso com o tempo esqueceriam. E foi o que aconteceu, afirma Paul. Todos esqueceram, menos ele. Paul nunca mais falou sobre o que aconteceu com ninguém e caiu em depressão. Foi difícil manter o segredo o tempo todo. Sua esposa nunca soube dessas coisas. Os amigos que ele conhecia há anos nunca conheceram essa parte de sua vida. Enquanto o exterior parecia ótimo, seu interior estava sendo destruído. Em junho de 2002, 30 anos depois, Paul pensa que finalmente seguiu em frente quando recebe uma ligação que achava que nunca receberia. Ele estava no seu trabalho e o telefone tocou. Era sua mãe. Well, Richard Osley's about to be released. Ouvir que este homem que tinha feito coisas tão horríveis com ele, este homem que ele pensou que estaria na prisão pelo resto de sua vida, que ele nunca teria que lidar com ele, agora estava sendo solto, ele afirma ter ficado horrorizado. Paul Martin não sabia o que fazer. Ele descobriu que Owsley estava tentando convencer todos que ele era um homem mudado para ser libertado. Owsley cumpriu os últimos 30 anos de prisão pelo sequestro de Paul Martin Andrews. Ele disse que lutava todos os dias contra a tentação, alertava os outros sobre os perigos dos predadores sexuais. I tried to educate him about people like me. I look at that picture of Marty and I ask myself, how in the hell could I have done that? I would never hurt another child. Embora ele não tenha falado sobre o que Owsley fez com ele há 30 anos, Paul sabe que precisa fazer algo para garantir que outra criança nunca mais seja ferida por ele. Por 30 anos guardou silêncio sobre o que havia acontecido com ele. Mas ele sabia que se Richard Owsley fosse solto, isso significaria que outra criança teria que sofrer por sua causa. Este homem é um monstro. Este homem não pode ser solto, diz Paul. Então ele começou a enviar e-mails para cada um dos delegados e senadores, procuradores-geral e Conselho da Liberdade Condicional, mas Owsley revida. What can I do, man? Just tell me, what do you want? If you want me to spend the rest of my life in here, fine. If you want me to get out and be your personal slave for the rest of my life, hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. My life is over. He saw to that. I will be his victim for the rest of my life, or his. This thing about 8 days of beating and rape, that's a bunch of bull. He knows it. He lied to get me into that box, and once I was in there, he was not letting me go. What can I ask from him? All I can ask is that the state make sure that he never does it to another child. Ao falar, Paul Martin inspira Buck Miller, outra das vítimas de Owsley, a se apresentar. Martin consegue rastrear outra vítima de Owsley, Gary Fonds, e descobre que nunca se apresentou à polícia quando Owsley o agrediu em 1972 por vergonha. O homem já provou que é um perigo para a sociedade. Inspirado por Paul Martin, Gary fala depois de 30 anos e apresenta acusações contra Owsley, forçando o Estado a mantê-lo por mais tempo na prisão. 2 anos depois, Owsley morre na prisão. Ele foi assassinado na prisão. Embora Owsley tenha tentado bancar a vítima, Paul Martin saiu por cima, mostrando que ele é um verdadeiro sobrevivente. Paul Martin não é mais um garoto de 13 anos preso dentro de uma caixa com os olhos vazios. Ele se casou, tornou-se um marido amoroso e agora está mais próximo de sua família. Hoje ele é um defensor dos sobreviventes. Dedicou-se a ajudar e aprovar leis para proteger as vítimas de violência sexual. Ele entende que para curar sua dor, você precisa falar sobre isso. Se há algo que eu poderia dizer às crianças que estão sendo abusadas, que foram abusadas, aos adultos que foram abusados quando criança, é que desde que você guarde para si mesmo, eles escaparão impunes do que fizeram. Você não fez nada de errado. Você não tem nada do que se envergonhar. E você pode ter esperança de que pode haver uma vida, que você pode viver sem esse medo. Você pode viver sem essa dor. Esse é o caso inspirador de Paul Martin. Ele sim deve ser lembrado por ser um guerreiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Comenta aqui embaixo qual caso que você quer que eu traga. E até o próximo Dia Sombrio.